Olá pessoal, professor Herbert na área, sou professor de Química e Física aqui no YouTube e hoje a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado. Se você quiser saber sobre movimento uniforme, você clica aqui no card que a gente tem uma aula muito especial para você. Vamos entender o que é este movimento uniformemente variado. Movimento é essa variação da posição do objeto em relação ao tempo, a gente chama isso de movimento. E quando a gente está falando de movimento uniforme ou variado, a gente está falando em questão da velocidade. Se você tem um movimento uniforme, é porque a velocidade ela se manteve constante, né? Então ele fez esse trajeto com a velocidade única. Já quando a gente fala de um movimento variado, é que houve uma alteração da velocidade ao longo do percurso. E quando estamos falando de um movimento uniformemente variado, que no caso é o assunto desta aula, a gente está falando de um movimento que ele altera a sua velocidade a taxas constantes. Ou seja, uma hora ele tem 10 km por hora, em seguida já tem 20, 30. Então assim, só que isso num determinado espaço de tempo constante, né? Comum, a cada 1 segundo ele varia 10 km por hora na sua velocidade, um exemplo, né? Então bora lá, o primeiro tópico dessa aula é a função da velocidade em relação ao tempo. Veja só, a equação que representa isso, né, a descrição matemática dessa função é essa: velocidade total vai ser igual à velocidade de partida, a velocidade que ele começou esse movimento, né, vezes a aceleração, vezes a variação do tempo. Quando eu boto ΔT, eu estou falando sobre variação de tempo, ou seja, tempo final menos o tempo inicial. Então a gente vai descrever aqui cada um. Primeiro vamos fazer a descrição matemática da aceleração, que eu acho que isso é um tópico bastante importante para a gente que está tentando entender esta parte de cinemática. Como eu falei, a aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Então a gente pode escrever isso: velocidade final, ou seja, velocidade menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, ou seja, ΔV sobre ΔT. E aqui ΔT é igual a T final, vamos fazer um F assim, menos T inicial. Então você já sabe o que é aceleração, é uma taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, e a ΔT é T final menos T inicial. Veja só, o gráfico dessa função, não é, como a gente está falando de uma variação constante, isso é um gráfico de uma reta. Então, se A for positivo, ou seja, ele estiver ganhando velocidade, a reta é crescente. Se caso contrário a velocidade estiver diminuindo, a gente tem uma reta decrescente. E quando ocorre cada um desses casos, veja só, quando você está correndo e decide aumentar o pique, né, você está acrescentando velocidade ao seu movimento, então você está tendo um movimento acelerado. Outro caso é quando você está lá dentro do carro e vê um quebra-mola próximo, então você pisa no freio e a velocidade começa a diminuir, buscando chegar em zero. Então a gente tem essa reta decrescente. Então esse primeiro tópico é justamente isso: você conhecer a velocidade, a função da velocidade e compreender os gráficos dela. Em seguida a gente vai usar esses gráficos para tirar maiores informações. Existe outra forma da gente calcular a velocidade, chamada equação de Torricelli, e esse vai ser o segundo tópico dessa aula. Agora a gente vai falar sobre a segunda função da velocidade nesse assunto, que se chama equação de Torricelli.
Por que usar essa e não a outra? Essa nos dá a possibilidade de calcular a velocidade sem conhecimento do tempo que durou o percurso. Então isso nos dá uma vantagem extraordinária. Então bora ver essa equação direitinho. A partir dessa equação a gente sabe que a velocidade total ao quadrado ela é igual a V0, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a variação do espaço. E ele tem S por causa do termo em inglês space, né? Então tá aqui, você tira logo o print para poder gravar e anotar no seu caderninho. Então, como eu falei, isso nos dá uma vantagem muito grande. Quando a gente responder algumas questões, vocês vão ver que é muito interessante a gente ter uma oportunidade de calcular a velocidade sem conhecimento do tempo. Então, pessoal, a gente já aprendeu um bocado de coisa, né? A gente já aprendeu a equação da velocidade em relação ao tempo, conheceu a equação de Torricelli. Então, isso por si só já vale um like. Então, dá o like, compartilha com os colegas e se inscreve no canal, que ajuda demais a gente se sentir empolgado para fazer mais conteúdo para vocês. Mas vamos para encerrar e aprender o que é o sorvetão. Equações da distância, veja só, às vezes vão lhe pedir qual foi o percurso que o objeto fez, qual foi a distância percorrida pelo objeto. Então você vai usar essa equação aqui, onde ΔS é a variação, não é, do espaço, ou seja, final menos inicial, mas a gente vai entender isso como o espaço percorrido. V0 é a velocidade inicial, ou seja, no momento de partida, quando a gente começou a calcular esse movimento, qual era a velocidade que ele estava. O T é o tempo e A é a aceleração, que a gente já viu a forma matemática e o conceito, né? E o resto é só você resolver essa equação matemática. Se ele pedir o espaço total, aí você vai usar o sorvetão, ou seja, S, né, que é o espaço total, é igual ao espaço de partida, o ponto de partida que você saiu, mais V0 vezes o tempo, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Isso daqui, o sorvetão, nada mais é do que uma forma rearranjada de eu descrever essa equação de cima. Então também é outra coisa muito simples e o desafio está na aplicação. Sabendo disso, a gente vai agora para a telinha do computador tentar resolver algumas questões de vestibulares para você ver que não tem mistério nenhum. Então, bora para a telinha do computador. Pronto, então, para encerrar a nossa aula, a gente vai fazer duas questões. Então, vai usar a grande quantidade do que a gente aprendeu nessa aula. Então, vamos lá. A primeira questão é a questão da PUC 2007. Um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos em aproximadamente 10 segundos, considerando que o corredor parte do repouso, tendo aceleração constante e atinge sua velocidade máxima no final de 100 metros, a aceleração do corredor durante a prova em metros por segundo é... Vê só, a equação que a gente vai usar aí é aquela equação do sorvetão. Por quê? A gente tem a distância final, a gente não tem aceleração, não tem dados da velocidade final. Então a única coisa que nos resta é o que? A gente tem a velocidade inicial, que é V0, que é 0, porque está partindo do repouso. E a gente sabe o final, né? Que é 100, e a gente sabe que inicialmente ele partiu do ponto 0. Então chegamos a seguinte equação, que é S igual a S0 mais V0 mais aceleração vezes T ao quadrado dividido por 2, né? Então
a gente sabe que o final é esse final, que é o espaço final. A linha de chegada está a 100 metros. O ponto de partida é 0, né, que você está saindo do ponto 0, correu 100 metros. A velocidade, como você partiu do repouso, também é 0. A aceleração que a gente quer encontrar, aqui a gente tem t ao quadrado, que no caso, como o tempo era 10 segundos, 10 ao quadrado é igual a 100, dividido por 2,50, e quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, então a gente tem a aceleração igual a 2 metros por segundo. Letra B do bem. Então, pessoal, agora bora para a segunda questão, para encerrar a aula de hoje. Um carro, ele corre a uma velocidade de 20 metros por segundo, quando o motorista vê um obstáculo a 50 metros à sua frente, a desaceleração mínima constante que deve ser dada ao carro para que não haja o choque em metros por segundo é D. Então bora lá. Primeira coisa, para você saber mais ou menos qual equação usar, é ver se tem um tempo expresso ou se ele pede o tempo. Se ele não pedir o tempo e não tem um tempo, muito provavelmente você vai ter que usar a equação de Torricelli. Então, no caso, ele está pedindo a aceleração e não deu tempo. Então, a gente vai de equação de Torricelli para resolver esse problema. Veja só. A gente sabe que inicialmente ele está a 20 metros por segundo e a velocidade que ele tem que chegar é 0, ou seja, ele tem que parar antes de bater, né? Então, se aí para repouso, a velocidade vai ser 0. E a distância é 50 metros, então ele tem 50 metros para acontecer essa frenagem total. Então, ΔS é igual a 50. Né? Então, agora a gente vai substituir e chegar ao seguinte resultado, né? V ao quadrado, como eu disse, a gente substitui por 0. V0 a gente substitui por 20, olha aí, começa do 20. 2, que é da forma, a gente não sabe quem é, e 50, que é essa distância que ele tá do obstáculo até o obstáculo. Então, eu passei o 20 para o outro lado, ficou 20 ao quadrado para o outro lado, ficou menos 400. E sobrou 100 acelerações, né? Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, a gente chega a menos 4 metros por segundo. Então, o menos, ele está falando sobre o sentido da aceleração, que no caso, ele é contrário ao movimento, né? Ele está tendendo a diminuir a velocidade. Então, a aceleração, né, a desaceleração, ela ocorre em 4 metros por segundo ao quadrado, letra A. Então, no mais é isso. Se gostou, você pode curtir, compartilhar. Agradeço muito a atenção de todos vocês e até a próxima. Lembrando que segunda tem aula de física, quarta tem aula de química e na sexta a gente tem aulas sobre como estudar melhor, produtividade e tudo mais. Então se inscreve no canal que vai valer muito a pena. Tchau.